Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Med Training Podcast. Eu sou o Quinteiro e no episódio de hoje vamos falar The Fall of Raw, o início da queda do powerlifting. Comigo tenho Cecília Zick. Tudo bem, Cecília? Oi, Hugo, tudo bem? Então, hoje é um assunto que toca um pouco o coração nosso, né? Na verdade, ah, lá para os meados de 2010, né, no início ali, 2010, 2013, eu encontrei. Tive até que usar o Web Archive para encontrar dentro do site Powerlifting Watch, que não existe mais, um artigo, né, que falava um pouco dessa ascensão do powerlifting e principalmente do powerlifting raw, né, o sem uso de equipamento. E acho que vale a pena a gente fazer essa contextualização histórica, né, o porquê dessa ascensão. E ele levanta algumas séries de proposições, né? Primeiro que os campeonatos começaram a se encher de pessoas, o powerlifting equipado com uso de equipamento é algo difícil de operacionalizar, né? Você depende de um equipamento específico, você depende, né, de equipamento assim, de infraestrutura específica, você depende de equipamento pessoal específico, né? Uma camisa de suporte de supino e tal, ela é feita para aquela pessoa naquele peso, né? Então, se o atleta, por exemplo, pesa da categoria 125, ele resolve perder 10 quilos, a camisa já não vai mais servir, ele tem que refazer todo um material caro, ele depende não só dessa estrutura de treino, mas de pessoas para ajudar ele nesse treino de uma maneira muito mais especializada e presente. Imagina que se já é difícil as pessoas falam que é difícil de ter alguém para treinar junto para fazer o supino para ficar de spotter no agachamento. Agora você transforma isso numa equipe, né? É. Que são aí 3 pessoas, né? Para te ajudar a botar o teu equipamento, a vestir a roupa. Só para você não consegue nem se vestir direito sozinho, se posicionar no banco, né? Debaixo da barra. Você tem que combinar com todo mundo. É pior do que ter que ter time de futebol, porque o futebol ainda tem os reservas, né? E é muito mais difícil você achar gente para ir treinar com você nessas circunstâncias. E outra coisa, né, Hugo? Questão de equipamento para treino. Quem é que vai ter ali 300 quilos de anilha disponível num ginásio, numa E academia? para Não tem aquecer, né? lugar, né? Porque cara de 125 quilos vai aquecer com esse peso, né? Não Pior é só isso, aquecendo mas mais assim, ainda, né? Tô jogando para baixo aqui porque para baixo já é é, difícil de achar. tem que ter um monolift, né? Tem que ter um banco de supino muito bem reforçado, né? Isso só para começo. Tem que ter muito peso. O treino são 3, 4 horas de treino, porque é uma equipe treinando, então todo mundo treina junto para aproveitar, né? As pessoas estão presentes, então enquanto um está fazendo, outro está ajudando e vão se revezando nisso. E aí são 3, 4 horas de treino, ou seja, é uma coisa custosa, demorada. Ô, Hugo, E e quanto é que custa para um atleta bancar o macacão multiply? Quanto que isso sai para uma pessoa fazer uma divisão equipada de uma não equipada, mais ou menos, você sabe? de equipamento aí, numa casa de hoje, né, 2024, 1.000, 1.500 dólares de equipamento assim que você está usando, né? Assim, vão ser
400, 500 de cada um, né? Da camisa de supino e dos macaquinhos, né? Ou um macaquinho. Então aí já são 800. Aí tem faixa de joelho, né? Faixa de punho, cinto. Os Tá, e equipamentos. se a pessoa mudar de categoria de peso, como você mencionou, tem que Compra tudo comprar de novo. um negócio Esquece. todo novo, né? É tudo novo. Tem até um mercado usado nesse sentido, né? Porque às vezes as pessoas mudam de categoria, enfim. Mas é realmente complicado. Por exemplo, a Inzer, ela faz completamente sob medida. Então, são situações em que você mede tudo, né? Dependendo da pessoa, os caras ainda batem um fone para você, olha, me ajuda aqui a pensar nisso e tal, por causa do seu modelo, do seu tamanho, né? Então te dá uma série de opções, então é algo extremamente trabalhoso e normalmente depende de equipe e infraestrutura, né? Então, por causa disso, você tem um momento, principalmente nos Estados Unidos e na Rússia, onde deixou de se pulverizar as federações e passou a ter menos federações e federações preocupadas em fazer e organizar um bom campeonato raw, né? Sem esse equipamento todo. Então, juntou a fome e meio que a vontade de comer para que o esporte desse um boom de popularização, né? Esse boom de popularização começou a lotar uma série de campeonatos, né? Eu vejo um pouco disso, porque a estrutura é muito mais barata, né? O IREC é uma coisa que resolve para o organizador, ou seja, ao invés dele ter, né, no mínimo, né, para um campeonato de um tablado, 2 monolifts, um para aquecimento, um para competição, 2 bancos de supino, né, um para aquecimento, outro para competição, e 2 tablados de terra, ele passou a ter 2 IRECs, né, e isso é uma queda vertiginosa no que você precisa de equipamento, né, é muito, né, e algumas federações você ainda conseguia fazer, né, consegue fazer com uma única barra, coisa que você não consegue no equipado, porque você tem que ter a barra de agachamento, você tem que ter a barra de supino e você tem que ter a barra de terra. Então, em termos logísticos, o cara fazia de uma puta estrutura com 6 barras diferentes, né? Porque 3 para aquecimento, 3 para o principal, 4 equipamentos, né? 2 para aquecimento, 2 para o principal. Ele passou a ter 2 equipamentos e 2 barras. E muito menos peso, né? Tem esse ponto também que é interessante. Então, para o organizador ficou muito fácil. Para as pessoas no dia a dia ficou muito fácil, né? O treino ficou fácil. Você tem essa estrutura, né? Não estamos falando de Brasil, mas você tem essa estrutura muito mais presente em Estados Unidos e Rússia e partes da Europa. Você consegue ter uma estrutura minimamente que um iniciante de powerlifting consegue dar conta muito bem, né? Então já era permitido, já baixou a barreira de acesso para muita gente. E isso teve um boom de popularização entre 2013 para frente, eu diria, né? Eu entrei em 14 no esporte, então o resto, para trás disso, foi tudo... Na verdade, eu entrei em 13, é verdade, outubro de 13. Então eu vivi um pouco dessa expansão, né? Da facilidade, não tanto no Brasil, mas da facilidade de acesso a situações assim, mais favoráveis de treino, e conseguir uma infraestrutura de treino possível e viável, né? E isso realmente chama pessoas, né? Você tem menos federações, campeonatos bem organizados, demanda de equipamento muito menor, né? Então, assim, esses 1.500 cai para 500 em dia de hoje, né? De dólares de equipamento pessoal. Então, assim, é 1/3 do preço. E se você resolver mudar de categoria, ganhar peso ou perder peso, você tem que ser, só se for muito grande para o teu cinto não caber mais, né? Mas normalmente o cinto vem com uma faixa, uma amplitude que, se você
pega no meio dele, né? Assim, você compra ele no meio dos furos, você pode subir uma categoria, descer uma, às vezes uma ou duas, depende das questões pessoais assim, de cintura. Então você tem margem, né, com o teu equipamento, uma durabilidade, uma vida útil muito maior. Então ficou uma coisa mais barata para todo mundo, mais acessível e mais divertida, eu diria, né? Porque se você depender de uma série de coisas, é aquilo, né? Aquela coisa do quanto eu sou forte eu sozinho, né? Criou esse... Sim, com certeza. E aí eu lembro, quando eu conheci o esporte, nunca tinha ouvido falar nisso na vida. Fui falar disso na academia porque eu queria começar a fazer exercício com peso livre. Professores olhando para mim assim, tipo, do que você está falando? E hoje em dia não, hoje em dia você fala, eu faço powerlifting. E as pessoas meio que já sabem, né? Teve realmente assim como é que fala o pessoal, né? Furou a bolha, né? Não é só para o pessoal que fica enfiado numa academia old school que sabe mais o que é levantamento de peso. Sim, sim, Agora, já você fui reconhecido citou. 2 vezes, né? Assim, só porque eu tá com camiseta de powerlifting, a pessoa saber o que é o esporte, que já É é, verdade. para mim já é muita coisa. É verdade, é verdade. E isso mudou muito mesmo, mas assim como você finalmente, né, tornou a coisa mais acessível e popularizou, isso também traz ali a sua desvantagem, né? Porque você agora vê que tem tantas. Eu já achava que tinha muitas siglas, mas já É, dava para se entender. Mas eu acho que o hoje ponto, fica. eu acho que o Diz, turning point para mim foi a pandemia. E eu te explico por quê. ué, a pandemia? Por quê? É, porque, assim, até lá, até antes da pandemia, o, o esporte foi, né, crescendo, 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 e isso começou a levar a nova fragmentação, ou eu digo, a nova pulverização. Veja bem, eu sou a favor de um esporte multifederativo. Porém, existe uma coisa, você ter uma diversidade de federações e você ter uma pulverização de federações, né? Pulverizar é ruim, porque são tantas siglazinhas que as pessoas se perdem, né? Começa a ficar difícil comparar, né? Esse site que era Powerlifting Watch, ele tinha um ranking, agora é o Open Powerlifting, que é o novo sentido. Cara, você filtra por tanta coisa que chega uma hora que você fala assim, peraí, mas é tanta categoria que no final sobra 3, sabe? Aí você tá Não, comparando, eu sou mais... mas porque antigamente eu sabia o quê? Tem a IPF, tem a USPA, eu sei a diferença fundamental aqui do livro de regras delas, Tem o WPC, tem a WPC, eu sei a diferença básica aqui entre as regras, por quê? Cada federação, gente, vai ter coisas que permite de posicionamento de equipamento. do equipamento que pode ser utilizado ou não, posicionamento do pé, enfim, comando de para começar, para terminar, tem diferenças que vão ali da personalidade, né? Qual é aquela federação? Ela tem que ter uma personalidade, uma identidade, você saber do que se trata aquilo. A impressão que eu tenho hoje é que é tudo igual com letras diferentes. Eu já não percebo uma identidade nessas outras 1.000 federações. Eu consigo perceber até agora porque a IPF não modificou, a USPA não modificou. Essas eu consigo olhar e ver que elas mantiveram ali uma cara, né, ao longo do tempo. Mas tem tanta sigla com regra igual que começa a ficar esquisito. Acho que aí, se a gente for um pouquinho para frente num ponto, né? Mas o importante houve esse momento dessa nova pulverização. E justamente é o contrário do que esses textos antigos mostram, que o que ele fala acabou a pulverização e agora nós estamos com poucas federações querendo fazer algo organizado.
E aí, tem isso, na pandemia, muita gente que era organizador de federações menores foi à falência. Fechou o business, mudou e tal. Quando a coisa reabriu, não se tinha o dirigente local que se tinha mesmo pulverizado. Você tinha os atletas. E aí o que foi feito? Ah, fulano sobreviveu. Ah, mas ele organiza a federação, sei lá, XPTO. E a minha é outra. Ah, então vamos dar a sigla e ele faz as duas. Tipo, houve esse expurgo, né? Só que nessa de duas, três, começou-se a reduzir o número de organizadores. Só que cada organizador tá com 4, 5 federações para organizar campeonato. E Em aí, vez assim, dos organizadores terem se mantido, né? Ou assim, não, essa daqui de fato a gente não tem mais como continuar, mas eu vou embarcar na jornada da Federação Y, né? Vou acrescentar lá. Ficou muitas siglas e poucos organizadores mesmo, né? exato, exato. Poucas pessoas organizando. As siglas continuaram mais ou menos as mesmas, porque você é um dono de federação. Ah, fechou tudo, beleza. Você não tem, normalmente, né? Se você não é empreendedor na área, você não tem ativos, você não tem, sabe, seus equipamentos que você organiza campeonato, você ficou na tua casa e beleza. Você não tem uma academia. Normalmente, quem é representante de um país ou coisa assim, ele tem a academia. Então, ele tem essa preocupação do business local. Como esses caras faliram, quem sobreviveu foi. Ah, então agora eu vou pegar a federação, eu vou pegar a WPC, vou pegar a IPL, vou criar a minha, vou fazer não sei o quê. E quando você vê, você tá com 4, 5. Ah, porque tem a WRPF da Rússia, não sei o quê. Você tá com 5 federações na mão, organizando um campeonato que a gente sabe, cada organizador tem o seu toque pessoal, então fica organizado com aquela cara. Uma outra questão que não se investiu muito a nível mundial, né, são poucas exceções que fizeram isso, é investir na remuneração de árbitros. Então a gente começou a ter árbitros ruins sistematicamente, ninguém fazendo nada a respeito sobre. Né? A gente pode fazer um outro episódio só para falar de árbitros, mas a gente começou a ter essa queda de padrão, tudo parecido, e chega uma hora que o atleta só sabe assim, tem competição dia tal, mas que federação que é? Ah, não sei, é do fulano, né? Que é o representante da federação X, Y, Z, W e todas as outras. E aí você vai competir com a pessoa, ou seja, você entendeu que perdeu a identidade das federações, além de pulverizar, perdeu-se a identidade, a característica ou alguma coisa. Então o cara chega lá no aquecimento e fala assim, esse aqui tem comando para descer no supino, para começar, ou não tem? Que aí já sabe qual federação. Essa competição não tem. O cara nem sabe qual sigla que é mais. Né? Então, mas aí eu te pergunto, você como atleta, aí você foi numa competição, porque você quer competir, você é um atleta, óbvio. Chega lá, tem que perguntar ali para conferir em cima da hora, né? Os comandos todos, porque às vezes são 2, às vezes são 3 federações ali naquele momento. Tenta se juntar a regra, é bem lembrado isso. Tenta se juntar a regra das parecidas e faz o mesmo campeonato para valer para as duas siglas. Então, é a pulverização burra, né? Você ganhou, você vai levar uma medalha. Será que não perde o valor, o peso daquela medalha por ela estar no nome de uma federação que você não almeja o reconhecimento daquela entidade? Você queria uma medalha porque você ficou em primeiro lugar. Mas isso não desvirtua um pouco? Porque... Desculpa, eu tô rindo porque você está adiantando um outro episódio, né, das expectativas e eu diria quase fraude dos atletas, né, assim, de querer se promover. Isso é um sinal de decadência. Sim, exatamente, esse é o ponto.
É o sinal da decadência do que o atleta, né, começa a buscar nos campeonatos, ele perde os incentivos, né? Porque, veja bem, o incentivo que eu tenho para ir num campeonato local é classificar para um campeonato não local, seja nacional, seja mundial, seja o que for. É a cabeça dos atletas, né? Você poder galgar ali as Deveria ser, né? escadas para chegar ao topo, né? A Deveria ideia é ser. essa. Deveria ser. Mas essa desvirtualização, dessa pulverização das federações, levou a casos, já nesse auge, né, nesse auge e estagnação que eu vejo, que era atletas indo em campeonatos locais, mais perto possível, mais próximo, com a pior arbitragem possível, porque o livro de regras da federação ruinzinha ali permitia que você quebrasse recordes mundiais nele. Aí o cara ia lá, fazia uma puta marca num negócio extremamente mal organizado, mal feito, ou feito para ele, e aí fazia a marca lá e falava, ah, olha como eu sou, não sei o quê, e tentava furar a bolha das mídias sociais com isso, Aí né? e depois vai para o site, né, do Open Powerlifting, Pronto. aquela marca daquele campeonato, para as pessoas que estão lá dos outros cantos do mundo, elas estão lendo uma sigla, um peso corporal, a marca conquistada, né, o DOTS, e a pessoa tem uma noção de que você fez ali um recorde, que é um grande feito, mas não necessariamente todos aqueles atletas ali estão em um grau não é uma igualdade, né, mas de circunstâncias semelhantes para você poder fazer um ranking, né, tipo ciência, né, você não tem ali as mesmas, você está cheio de vieses ali, né, para você dizer quem é que estava em condições de ter aquela marca, se aquilo ali foi bem arbitrado, como você bem mencionou. E que Não adianta, vai né? ser, O porque a gente maior está agachamento vendo. foi um agachamento alto que validaram, porque era uma federação de sei lá quantas, e o árbitro não era bem preparado para isso, e as coisas vão começando a perder o significado, né? Na verdade, assim, a desvirtualização do atleta me veio em mente com a ascensão de uma pessoa. Veja bem, não é a pessoa em si, mas tudo que ele fez e trouxe junto dele, que é o Larry Wills. O que ele fez? Ele ia em campeonato extremamente forte, fazia 400 de agachamento, 400 de terra, 200 e tal de supino, tal, não sei o quê. Ele simplesmente parou de ir em campeonatos de powerlifting e começou a fazer PR de tudo quanto é coisa no Instagram. E explodiu em termos de marketing. Então, assim, foi um momento em que alguém extremamente forte virou as costas e falou assim: eu não quero a validação desse tablado. Este esporte, eu vou ser maior que ele, entendeu? Eu vou ser forte, apesar de não precisar da anuência desse esporte. Então, aí eu começo a ver o começo do fim da desvirtualização do princípio de atleta. Ou seja, né, você calhou o período ali em que o powerlifting ganhou uma popularidade maior, 2012, ali Isso chegou... foi em 18, mais ou menos, 17 e 18 que começou isso. Não, Com sim, ele, né? o que Com ele aconteceu? vindo. O crescimento das mídias sociais, né? O TikTok, o Instagram, lá para 2010 não tinha isso tudo, né? As câmeras ali de celular não era da mesma maneira, gravar vídeo não tinha, Reels. A pulverização que a gente acabou de mencionar, também houve uma pulverização da audiência, né? Sim. Então, e aí é aquela coisa, o atleta faz o que ele faz porque ele quer ser reconhecido e ovacionado pelos seus feitos. Será que Aí ele pode fazer isso sem sair no campeonato, né? Sim, será que não é exatamente isso que se consegue, por exemplo, Larry Lewis no Instagram fazendo? Porque o mundo inteiro viu, reconhece, é ovacionado pelo seu grande feito. Claro, não tem medalha do Instagram, mas o atleta ele não vive pela medalha. A medalha é um simples negocinho ali do reconhecimento, é para simbolizar aquilo, né?
Eu não Então, diria que não tem medalha, será não. que aquilo ali na internet não está entregando mais? Né, pulverizou, mas talvez assim não seja nem uma palavra tão pejorativa, né? Finalmente, pessoas que são muito boas também podem ser vistas, né, e celebradas. Eu diria que assim, virou a maneira do cara fazer o business. Então, assim, para mim foi premiado, e foi premiado financeiramente. E tá tudo certo. Veja bem, eu não tô falando que tá errado. Eu tô falando é que se o validador de autoridade, que é o esporte, representado pela federação, não está cumprindo, por quê? Porque ele pulverizou, porque depois ele ainda enfiou na mão dos mesmos dirigentes um monte de sigla e tá achando tudo bem isso, porque ele tá achando legal cobrar 100, 150 dólares a inscrição de um campeonato regional, né, dependendo da situação, porque ele acha legal fazer uma federação que valide que equipamentos que sejam utilizados de forma X, Y, Z, e o atleta é obrigado a pagar muito mais por isso, porque a federação ganha para validar esses equipamentos que estão dentro do livro de regras. Se a federação acha que faz isso, ela está perdendo autoridade no final das contas, porque aí vem pessoas nas mídias sociais que até validam esses campeonatos, vão em um ou outro tal. Quando entra num ponto assim, eu sou indiscutivelmente forte, as pessoas começam a me seguir por causa disso e eu mostro isso nas minhas mídias sociais. Bye bye, federação. Você não precisa de mais nada. Deixa a federação para quem? Para o atleta medíocre fazer marcas medíocres e ficar buscando 50 mil estratificações dentro de um site para ele se achar o melhor. Né? Porque agora o cara vai lá, faz isso, marca do ano e federação. Ou seja, qual foram as pessoas que competiram naquela categoria de peso, com aquele equipamento, fazendo aquelas marcas por aquela federação naquele ano. Porra, desculpa aí, né, cara? Você tá buscando... Tá ficando cada vez mais específico, né? Todo mundo é primeiro, né? Não, sim, fica todo mundo em primeiro e você perde a perspectiva da coisa, porque... Todo mundo quebra recorde mundial, porque... Oi? Né? Todo mundo quebra recorde mundial, porque... Fazer uma federação aqui, aí a gente vai lá, desce ali na Homedin e pronto, quebra uns recordes. Essa coisa da pandemia trouxe uma questão, assim, não é o powerlifting, né, o strongman, mas já trouxe uma polêmica gigantesca com a questão daquele 501 quilos de deadlift do Thor, né? Foi justamente ali o rei está nu, né? Vale porque ele fez na academia dele, sem público, sem ser numa competição com outras pessoas, esses 501 quilos do Thor são válidos no deadlift? Ele quebrou o recorde do Ed Hall ou não? Ou do Ed Hall equivale e por que motivo que sim ou que não, mas no final das contas o cara não levantou o peso, levantou, estava tinha o cara da federação lá, tinha o árbitro, né? Uma relativização gigante ali que quebra aquele paradigma do preciso competir na federação X, né? Senão não sou ninguém e eu não tenho feitos. Exato, e aí leva o ponto do que eu falo do início da queda, porque recentemente foi quebrado, né, o cara mais leve a fazer 500 quilos de agachamento com faixa fez esse feito e não furou a bolha. Ninguém tá sabendo. 125 quilos, o cara foi lá, né? Fez isso, né? O Zahir Kudairov, cara até que era famoso, tal, resolveu voltar a treinar, ficou uns anos parado, voltou a treinar e ninguém tá sabendo, né? Assim, não furou a bolha. Falha foi em competição que ele fez? Foi. Então, é falha da organização em ser relevante ao público, né? Exato. Porque... Então, assim, significa que as pessoas não estão prestando atenção mais nos atletas em campeonato. Por quê? Porque tem campeonato pra caramba, porque tem federação pra caramba, porque tem um monte de coisa pra caramba,
e não tem um espaço que as pessoas falam, né? Acabou, assim, eu não vejo mais os grandes campeonatos de elite, né? Cadê o Royal United, né? Que Agora você falou uma acabou. coisa importante: tem campeonato toda hora. Isso não banaliza a noção de competir? Ah, eu não consegui nesse, mês que vem eu vou de novo. Se eu não conseguir nesse, tem o outro. E aí a periodização de treino chora, né? Porque a pessoa está querendo fazer o pico dela todo mês. Mas é o fato de você poder ficar olhando no calendário, parece um menu, né? De Exato, exato. restaurante. O que eu vou pedir hoje no iFood? Qual restaurante que eu quero? Banaliza toda a experiência e ainda por cima, eu acho, né? Que é um desserviço à preparação do atleta, não só física, mas também mental, porque teoricamente uma competição é a hora de você se colocar à prova, é para ser um momento especial, né? Não é tipo, tentei uma vez, não foi, tanto de novo não vai. A coisa deveria ser uma experiência mais emocional, né? Acho que tem muita coisa pecando, e é por isso que eu coloco a queda do Raw, né? Por quê? Porque as perspectivas, né? Nós temos de novo a ascensão de Kiran Kida, que era o dono do WPC e dono do WPO, tá emergindo de novo, né? Desta vez com grana para a liga de powerlifting equipado, premiação em dinheiro. Umas montas consideráveis, assim, né? Premiação do Mundial. Então, assim, seletiva em continentes para um campeonato mundial, um grande campeonato mundial, televisionado, com aporte financeiro. Então, a gente está falando, assim, de pelo menos US$ 10.000 de prêmio para cada um, né? Assim, dos caras que estão ganhando. Então, assim, voltar a um show de powerlifting e dar autoridade à marca. Para os caras irem lá e fazer a melhor marca. Assim, falando de um jeito até um pouco bruto, né? Sair dessa onda de gincanas de final de semana do bairro. Exato. E voltar a uma coisa profissional, organizada, com regras, diretrizes, personalidade, né, da marca. Poucos e grandes eventos. Dos grandes eventos e ter eventos que a pessoa esteja ansiosa por eles. Se você você pode fazer o teu pico todo mês, não deu certo nesse, você vai no outro, você nunca está ansioso por provar o seu valor, né? Então eu acho que sendo um pouco bruta na expressão, desfazer essa vibe de gincana de fim de semana do bairro, né? Crossfitada, né? Foi você que falou, não eu. Foi, pode vir cobrar. Mas assim, tá pronto para competir qualquer hora. Sabe, a mesma coisa quando era para você ter um campeonato regional, que seja, um campeonato nacional, aí um intercontinental, né? Talvez um sul-americano, um pan-americano, um europeu, e aí um mundial. Né? Nem futebol, que o pessoal adora futebol, não é assim toda hora, né? Não tem 5 campeonatos ao mesmo tempo, tem toda a estratificação. Então é essa questão que a gente, né, que eu vejo esse início da queda, né? Ele é multifatorial, né? É uma perda de autoridade das federações, uma banalização de campeonatos em cima de campeonatos, né? E aí, como eu já sou mais próximo da USPA, eu acho que eles fizeram um pouco disso nos campeonatos regionais. Muitos campeonatos, né? O que levou ele a passarem a situação que eles passaram, né? Eu não sei se é caluniosa, se não foi, mas gerou-se um escândalo enorme mundial na comunidade. E isso arranhou, querendo ou não, era a maior federação, né? Ela virou a maior federação justamente na época da pandemia. Conseguiu organizar eventos, mas foram tantos que eu acho que banalizou um pouco ou colocou uma situação de risco,
né? Porque assim, Perdeu o perdeu os controle. controles, você começou a ter dirigentes menos qualificados, ou no mínimo mais polêmicos, né? Que chegou um momento em que arranhou a imagem da federação a nível internacional. Então, E isso daí é uma coisa um pouco assim, deveria ser um pouco óbvia, né? Você não vai conseguir ter 300 dirigentes, todos no mesmo nível de qualidade, num período de 2 anos de expansão. Você ter exato. bons profissionais sempre requer um investimento nesses profissionais, na formação deles, e num grande período, né, Hugo, de revisão. Olha, isso aqui deu certo, isso deu errado, isso deu certo, deu errado. Resolve, melhora, vê de novo, e treina, e prepara. Agora, essa expansão não tinha bases, organização para se manter num alto nível de qualidade, né? E isso acabou vindo pegar pelo pé de volta. E assim, estamos falando de um caso específico que a gente vivenciou, seja como dirigente, seja como atleta. Era a maior federação, tinha realmente essa organização, mas a gente pode extrapolar isso tranquilamente, até porque a gente competiu em outras federações, a gente pode extrapolar isso, né? Tem federações, por exemplo, que justamente não há essa renovação de dirigentes necessárias, né? Porque você não quer ver a pessoa ali, você tá vendo a pessoa 60, 65, 70, pô, e aí? O cara vai continuar organizando, né? Não vai aposentar, não vai passar o bastão, também é uma questão problemática. Então, você vê o esporte centralizando também na mão de poucos em algumas federações, e hoje aconteceu isso. Tem poucos dirigentes acumulando um número absurdo de federações, com muitos campeonatos, sendo que os campeonatos perderam sequer a identidade da federação, porque é a mesma pessoa organizando e aquilo virou um produto empacotado, né? Então eu acho que Exatamente. aí a gente Resumiu. entra no início da queda, né? Agora estamos vendo que as pessoas não se interessam mais, né? A gente tem aquelas absurdos, né, de atleta fazendo rifa para competir em campeonato estadual, né? Que é pelo amor de Deus, né? Assim, entendo que você possa pedir ajuda e seja válido, mas acho que tem limites, né? Se você não pode pegar um ônibus e viajar da tua cidade, você deveria repensar se você quer ou não competir. É melhor você juntar mais dinheiro, né? Trabalhar mais, usar esse tempo de uma maneira melhor Eu sou aproveitada. super a favor de querer apoio da comunidade. Agora, não é porque que a comunidade te apoia que ela também que você não tem que fazer as coisas sozinho em algum nível, não é? É, Vai querer a rifa para quê? Para pagar a gasolina para ir para academia todo dia também? Onde é que pois termina é. isso, né? Pois exato, exato. Então, entra num outro ponto que a gente vai explorar em outro episódio, que é esse comportamento de atleta no geral, né? Querendo o Estado, querendo que as pessoas Não, ajudem, né? Como eu se acho que não é nem fosse. comportamento de atleta, né, Hugo? É, É o comportamento da banalização da gincana do fim de semana de bairro como se fosse um heróico. Baixou todo o nível. pesado essa sua, mas mais verdade impossível. Mas é Mas é isso, então verdade. acho que a gente conseguiu nesse episódio explicar, né, uma longa contextualização histórica, mostrando essa ascensão que foi muito positiva e olhando o cenário agora e dizendo, olha, desculpa meu amigo, esse é o começo da queda. Claro que não é uma queda definitiva que o esporte vai acabar, mas provavelmente vai ser um outro longo ciclo de alguns anos, onde você vai ter essa queda no powerlifting, né? A gente está vendo atletas femininas principalmente, recordistas históricas, um monte de recorde histórico, não tem mais o que ganhar, falando, estou abandonando o esporte, a gente sabe que é por grana. Porque geralmente está migrando para as lutas, que aí tem, né, um cartel grande, tem um interesse nisso, tem um interesse de mídia, e faz todo sentido elas fazerem isso e aproveitar. Mas você perde esse referencial, essa coisa mais nobre do esporte, o cara ter o esforço recompensado, porque se banalizou tanto, já não se faz mais sentido. E agora vamos ver esse ciclo mais longo eu diria, de expurgo, né, de tirar maus dirigentes, de federações que quiserem sobreviver, se reorganizarem, diminuírem o tamanho, fazerem campeonatos que tenham realmente relevância,
que tenham atletas mundiais, que tenham atletas de ponta, né? E para isso precisa de premiação, precisa de uma série de coisas que dê Olha, precisa incentivo, voltar né? ao básico, que é uma boa organização. É, Recentemente, uma atleta de recorde histórico falou: para mim já deu, já provei o que eu queria provar, e para o que a gente se submete em várias competições que deveriam ser o top do top, o creme de la creme, a organização não está aos meus pés. Então, o powerlifting nunca vai acabar, né? Porque afinal de contas são os movimentos básicos. Não é que vai sumir o powerlifting, mas ele vai passar aí por um momento de novo de expurgo, eu acho. sim, sim, bastante. É isso, né? Imagina você, atleta, preparou-se meses de forma séria, coisa que tem muita gente já não fazendo. Chega lá e você tem um equipamento fora de especificação. Pronto, acabou, né? Acabou. Isso já aconteceu com a gente, com equipe, com colegas nossos, assim, que meses de preparação, patrocinador, viagem paga, escambau. Chegou lá, o equipamento não conseguia segurar o supino, a barra na mão. E aí? Legal, que ótimo, não compete. Olha que beleza, porque machuca, né? Machucou, foi aquecer, machucou, não dá pra competir. Então, assim, você joga Perde a meses de competição ou trabalhos. você perde a integridade física, né? Que escolha É, difícil. você joga meses de trabalho fora porque não dá, simplesmente não dá para fazer, porque alguém foi lá e achou, tá aqui no livro de regras, mas o livro de regras é detalhe, né? Uma mera sugestão. Formalidade. Então é isso, vai, ainda vai acontecer bastante expurgo. Estamos aí para acompanhar, né? Eu já meio de fora disso, já não querendo participar disso desta forma. Foi a minha maneira, como atleta, preciso reencontrar algum sentido para participar disso e como participar, porque banalizado desse jeito, sinceramente, eu não farei, né? Então, Fazer o nosso papel de atleta, que é achar uma competição que seja especial e faça sentido, né? é, É o que tem que isso, acontecer no final das contas. Tem que ser assim. exato. Isso, chegou até aqui, por favor, deixe joinha, deixe 5 estrelas no episódio, se estiver vindo, se estiver no YouTube também, deixa joinha, comenta qualquer coisa, ajuda a gente no engajamento, manda isso para quem você acha que é relevante, para quem está pensando em competir no powerlifting, né? Não é uma ducha de água fria, mas é uma ducha de realidade, né? Acho que vale a pena mostrar isso e pensar, então, conte também o que você tem a sua opinião a respeito disso, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.